Paz e esperança, meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estarmos aqui para compartilhar mais uma devocional da Palavra de Deus. A nossa oração e expectativa é, sobretudo, ouvir a voz de Deus. E o texto que o Senhor traz sobre a nossa vida como ministração se encontra em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo 9. Que nos fala a respeito da visão dos glorificados. Convido que você possa buscar e abrir a sua Bíblia e também o seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo no nome precioso de Jesus. Assim nos diz a palavra: depois destas coisas eu vi e eis que havia grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Nunca cairá sobre eles o sol, nem a dor algum. Aleluia! E o verso 17: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Quando lemos o texto de Apocalipse, a principal mensagem que encontramos nestas passagens, nestes versos e capítulos, é justamente a respeito da esperança. Porque Apocalipse nos aponta para o futuro, para o nosso amanhã. É como se o texto nos ensinasse a respeito de como será a vinda de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando olhamos à nossa volta e para a vida que temos hoje, muitas vezes, ao ligarmos as notícias, o jornal, ao lermos a respeito dos acontecimentos no mundo, parece que este mundo está se perdendo, a cada dia se afastando mais da presença e do temor de Deus. Ou seja, é como se as estruturas à nossa volta estivessem ruindo e caindo. No entanto, ao ler o texto de Apocalipse que nos aponta para o amanhã, para o nosso futuro, podemos nos encher de uma porção de esperança, de uma certeza que, da mesma maneira como João está contemplando no capítulo 7 a visão daqueles que estão sendo salvos. E a palavra diz: todo povo, tribo, raça, língua e nação, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Podemos confiar que também fazemos parte deste povo, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que alvejaram suas roupas no Cordeiro, no sangue de Jesus,
derramado na cruz. Afinal, o futuro daquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, o apóstolo Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum. Mas pelo Espírito Santo, o Senhor nos revela que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que confiam em sua palavra. Por isso, a visão de João, do autor de Apocalipse, do trono de Deus e de todo o povo, tribo, raça, língua e nação, sendo salva e transformada. É a visão da igreja do Senhor, daqueles que confessaram a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então, se à sua volta este mundo parece que está sendo destruído, a nossa esperança é saber que Jesus, em breve, voltará para buscar o seu povo. E aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, virá ao nosso encontro, para nos resgatar, para nos transformar. Por isso, neste momento, meu querido irmão e irmã, muito mais do que olhar para as coisas ruins que este mundo nos oferece, ou mesmo para as más notícias à nossa volta, que possamos crer e receber esta palavra de fé. Há um futuro glorioso reservado para você e para a sua família. Jesus declarou aos seus discípulos, não fiquem preocupados, não deixe o coração ficar atribulado, eu vou aos céus e vou preparar lugar, morada para vós outros, e voltarei e vos recebereis para mim mesmo. O nosso lugar não está determinado a acabar aqui na terra, alguns anos de vida, apenas a este tempo onde nos encontramos. Pelo contrário, fomos revestidos da salvação de Deus. E esta salvação nos leva a fazer parte de toda nação, tribo, povo, língua que está diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, com suas vestiduras brancas e com palmas nas mãos. E esta multidão daqueles que estão remidos, que estão salvos, eles clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Se tem algo que iremos desfrutar na eternidade, é da adoração ao nosso Deus. Mas será que estamos guardando nossas vozes apenas para este momento que sim será glorioso? Mas a verdade é que hoje, à luz da palavra de Deus, meu querido irmão e irmã, o Senhor te chama a adorar, o Senhor te chama a glorificar o seu nome, a exaltar e bendizer o Senhor, aquele que é o nosso Salvador. Quantas vezes dizemos, nos céus e na eternidade eu vou servir a Deus, será um tempo maravilhoso, lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, os olhos terão as lágrimas enxugadas. Então lá será o tempo de adorar a Deus. E muitas vezes anunciamos que a salvação é para o amanhã somente. Mas Apocalipse nos ensina a respeito da esperança contínua, diária. Todos os dias estamos a um passo mais próximo do nosso Deus, de desfrutar da plenitude da vida eterna. Mas esta salvação, ela nos reveste hoje. Hoje é o tempo de adorar a Deus. Hoje é o tempo sobremodo oportuno de entregar a sua vida para Jesus, de receber o banquete da salvação do Cordeiro de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa. Neste exato momento em que você ouve esta palavra, é o tempo de orar, é o tempo de profetizar, é o tempo de arrependimento sobre nós. Porque Jesus está às portas, Ele voltará.
e ele voltará para buscar aqueles que o adoram, que o confessam como o único e suficiente Salvador. Então a graça de Deus já está disponível. O verso 11 diz que todos os anjos também estavam de pé e rodeavam o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, estavam diante do trono, se prostrando com o rosto no chão e adorando a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. No presente que Deus te concede, nesse tempo de se esperançar no Senhor, de encher o coração de alegria, de uma plenitude de certeza que Jesus está voltando, que em breve os céus se abrirão e todo olho verá e toda língua o confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas como os anciãos, os 4 seres viventes, ante ao trono da graça de Deus, eles adoravam, louvavam, davam ações de graças, entregavam a honra, o poder e a força ao Senhor. Pela fé, temos livre acesso a este mesmo trono da graça. Por isso, neste exato momento, o Senhor deseja receber a confissão dos seus lábios. Que a sua vida, o seu testemunho, o seu andar com Deus aqui na terra, resplandeça nos céus como ações de graças, como um hino de adoração ao Senhor. Muitas vezes buscamos uma música bonita para cantar, um hino que nos recordamos, que gostamos da letra. E cantar louvores, canções, hinos é maravilhoso. De fato, é uma expressão de louvor ao Senhor. Mas a verdadeira adoração, o salmista declara, ela nasce de lábios que professam e confessam ao Senhor. É a vida. A salvação tem que ser parte da vida. A adoração tem que ser parte do nosso testemunho diário, do andar com Deus, do desfrutar da sua graça hoje. Não deixe que as más notícias roubem a esperança do seu coração, meu querido irmão e irmã. Contemple a Jesus, se entregue a Ele, se derrame no altar de Deus. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Hoje, você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Já aproveitou este dia, o dia que o Senhor já fez, para se arrepender dos seus pecados? Será que estamos no presente, entregando a nossa vida para que logo, quando Jesus voltar, sejamos achados na espera pela sua vinda, não sendo pegos despercebidos? Porque a palavra diz que como uma estrela sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vigiai e orai. O Senhor nos chama a esse tempo de vigilância, de espera, de expectativa e esperança, para que todos os dias possamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. As vestiduras representam a vida. É a mente, o coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, o nosso ser integral, completo. E esta é a razão, versículo 15, que se acham diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estará sobre eles no seu tabernáculo. Perceba que toda tribo, nação, povo e língua diante do trono
é justamente porque um dia se arrependeram dos seus pecados e receberam a Jesus. É por meio do sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que temos o acesso ao trono da graça, que podemos servir dia e noite ao Senhor, tendo a nossa vida como tabernáculo de Deus, como lugar da sua presença, como lugar da manifestação da sua infinita graça, bondade e misericórdia. Encontramos duas promessas que eu gostaria que você também enchesse o seu coração de alegria, através do verso 16 e 17. Porque a palavra diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor algum. E a palavra diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Jesus quer te pastorear, num pastoreio onde a fome e a sede são saciadas em sua palavra. Jesus deseja te levar às fontes da água da vida, vida eterna, vida e abundância. O Senhor veio trazer vida e vida em abundância. E o Senhor Jesus também deseja enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Se algum dia você chorou por algum motivo, saiba, em Jesus seremos consolados. E lá já não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem fome, nem morte, nem destruição, nem mesmo pecado ou escuridão. Somente a salvação de Deus. Receba esta porção de esperança. Que Jesus, o Cordeiro de Deus, nos abençoe.